Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Então, nesta videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre funções de várias variáveis, aplicações e curvas de nível. Me acompanhe. Para que possamos iniciar o estudo da função de várias variáveis, trouxe aqui um exemplo para que a gente possa analisar. Então, veja, essa tabela, ela se refere à grandeza, índices de sensação térmica, ao qual nós vamos chamar de W. Então, esse índice de sensação térmica, ele mede a temperatura subjetiva, ou seja, aquela que cada indivíduo sente sem ocorrência de vento. Então, ela depende de uma temperatura real T, ao qual nós vamos chamar de T maiúsculo, e também da velocidade do vento, ao qual nós vamos chamar de V minúsculo. Então, nós podemos escrever aí a nossa função, que é uma W da F de TV. Então, nós temos que W, que é o índice de sensação térmica, é igual a uma F, ou melhor, uma função aplicada em T, né, e V minúsculo, tá ok? Então, vamos imaginar uma situação aqui. Então, observe o que nós temos. Então, de acordo com essa tabela 1, a gente percebe que a temperatura é de 5 graus. Então, vamos pegar aqui em 5 graus, vamos ver aqui, ó, temperatura de 5 graus para o nosso exemplo, e a velocidade do vento é 30 km por hora. Então, 30 km por hora. O que acontece quando eu aplico temperatura 5 graus e velocidade do vento igual a 30 km por hora? Eu vou ter um valor da função igual a zero. Então, subjetivamente, sentiremos uma temperatura cerca de 0 graus sem vento. Então, portanto, a gente diz que a F de 5 e 30 é igual a 0. Tá ok? Bom, e aqui nessa outra situação, né? Continuando com o nosso exemplo, qual o valor de F de 35,25 e qual é o seu significado? Então, vamos observar lá, ó, 35, temperatura igual a 35 graus e vento igual a 25 km por hora. Vou lá na interseção, vou encontrar 39. Então, veja o que eu posso, qual é o significado dessa F de 35,25 ser igual a 39? Ou seja, qual o significado de W igual a 39? Então, isso significa que quando a temperatura real é 35 graus e a velocidade do vento é de 25 metros por segundo, sente-se de forma subjetiva uma temperatura de 39 graus Celsius, sem vento, tá bom? Então, bem parecido com o anterior, né? Então, vamos mudar a situação agora, né? Então, para quais valores de V é verdade que F de 25 e V é igual a 26? Então, qual o significado de W igual a F de 25V? Então, vamos observar o que acontece aqui, ó. 25 é a temperatura, né? E eu quero como valor de W, ou seja, como índice de sensação térmica, eu quero o valor 26. Então, vamos aqui na linha da temperatura 25 e vamos observar onde nós temos 26. Então, nós temos aqui todo esse pedaço, né? Então, o que a gente pode concluir com isso, né? O que nós podemos concluir com isso? Então, para V igual, olha lá, a 15, então vamos circular lá em cima, né? Para V igual a 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60, o valor de W vale 26, tá? Bom, então, primeiro ponto já foi identificado, que são os valores de V.
ao qual quantos quilômetros por hora ali eu tenho que ter em termos de velocidade do vento para poder ter W igual a 26. Então, a função W de 25V, né, ela é equivalente a uma função de uma única variável independente V. Olha que legal! Uma função de duas variáveis sendo identificada como de uma variável. Por quê? Porque nós temos aí a situação do valor constante. Então, a função W, que é f de 25V, é equivalente a uma função de uma única variável independente, que é o valor de W. E a gente sabe que V, né? E a gente sabe que V varia de 15 até 60. Então, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. E seu comportamento se aproxima de uma função constante, né? Então, esse é um exemplo diferente ao qual nós temos associado aí um comportamento de uma função de uma única variável, porque a gente tem um único valor variando e o outro está fixo em 25. O outro fica sempre constante em 25. Tá? Que é a temperatura. Bom, vamos para o próximo, então. Então, nós temos várias aplicações. A primeira seria essa que a gente acabou de falar, falamos ali, mostramos as tabelas. E aqui eu coloco em forma de função. Então, nós temos realmente uma função que descreve o índice de sensação térmica, né? Que é essa W de TV. Lógico, aqueles valores tabelados não são exatamente os valores aplicados à função. São funções, a gente pode ter mais de uma função que descreve o comportamento. Então, comportamentos de funções, eles podem ser descritos por tabelas, por gráficos, por fórmulas como essa daqui, né? E que vão te dar valores aproximados, tá ok? Então, essa seria uma função que descreve o comportamento do índice de sensação térmica. Um segundo exemplo é o volume de um cilindro, que é uma função do raio, né, de sua base e de sua altura h. Então, nós temos uma V de RH, tá ok? O outro é a questão do volume de um tanque. Então, a gente pode ter associado, aqui é uma situação problema, né? Ao qual nós temos que o volume de um tanque, ele é uma função da altura, que está descrita por H, e do raio, que está descrito por R. Então, é uma função de duas variáveis. Aqui o índice de massa corporal humano, que é o conhecido como IMC, né? Também é expresso por massa e altura, tá? Então, nós temos ali uma relação. E daí eu coloco aqui como calcular o valor da função do ponto. Bem simples, como lá na função de uma única variável, basta substituir. Então, nós temos que pensar assim, toda função de duas variáveis, o gráfico está no R3. Então, para você obter a imagem, que é o ponto do gráfico, você tem aqui sempre uma f de x, y. Então, eu tenho x igual a 3 e y igual a 2. O que eu vou fazer? Só substituir 3 mais 2 mais 1 dentro da raiz, dividido por 3 menos 1, que é o valor do x, né? Então, nós obtemos aqui o valor da f no ponto. Poderia ser uma temperatura que está associada a essas duas variáveis que nós temos aqui. Então, no segundo caso, nós temos z igual a x vezes logaritmo neperiano de y ao quadrado menos x. Então, temos uma f de xy igual a 3, que é o valor do x, logaritmo neperiano de y ao quadrado, 2 ao quadrado, que vai dar 4, menos x, que é 3, isso aqui me dá 1, logaritmo neperiano de 1 é 0, 0 vezes 3, 0, tá? Então, só fazer a continha, muito simples, e vamos seguir. Agora, se eu tiver uma função de duas variáveis, por exemplo, e eu quero
né? É que eu quero entender um pouco mais sobre essa função, onde ela está definida. Então, eu quero descobrir o domínio desta função. E o que é o domínio de uma função? São os valores de x e y, ao qual faz com que a g exista, né? Então, a g é uma f, ou melhor, a g é uma função de x e de y. Então, eu quero saber que jeitão que tem esses pares ordenados x e y, de forma que a g sempre exista. Então, o que eu vou observar? Eu tenho uma raiz quadrada. E a condição para existir uma raiz quadrada é que tudo que está lá dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho que tudo que está lá dentro, que é 9 menos x quadrado menos y quadrado, tem que ser maior ou igual a zero. Então, esse é o domínio da função, tá? Então, a gente pode colocar o domínio da função é igual ao conjunto de todos os pares ordenados x e y, tal que 9 menos x quadrado menos y ao quadrado seja maior ou igual a zero. Ou você pode passar o 9 para outro lado e depois multiplicar por menos 1. Aí você observa aqui que nós temos um disco com centro 0, 0 e raio igual a 3. Né? X quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado. É isso que a gente tem aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado. Então, esse daqui vai me dar, se eu não tivesse o menor, só o igual, eu teria uma circunferência de centro na origem do sistema e raio igual a 3. Mas como é menor ou igual a zero, é tudo que está dentro. Né? Então, a gente teria esta situação aqui, x quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tá? Bom, esse é o domínio da função. Uma outra situação de domínio agora, olha lá. A função é de duas variáveis x e y igual. Então, veja que agora eu tenho dois problemas que podem fazer com que a função não exista. E meu objetivo no domínio é identificar quais são os pares ordenados, pares do tipo xy, que fazem com que a função exista, que a f exista. Então, o que eu tenho? Raiz quadrada de novo. E a raiz quadrada me diz que tudo que está lá dentro, para que ela exista, tudo que está lá dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa é uma condição. E a outra condição aqui, ó, é o quociente. Eu tenho numerador, denominador. Para o quociente existir, o denominador, né? Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, agora nós vamos ter duas condições. Observe. Primeiro, que x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, que é a condição da raiz quadrada, né? Para que ela exista. E x menos 1, que é isso aqui, né? X menos 1 tem que ser diferente de zero. Se x menos 1 tem que ser diferente de zero, x tem que ser diferente de 1. Né? Ah, mas e daí? Como que fica o gráfico de tudo isso daí, né? Então, e por que é importante eu também conhecer esse gráfico, né? Então, é importante você perceber assim, que o gráfico de uma função de duas variáveis, ele está no R3. E para que o gráfico exista, eu tenho que pegar pontos que estão no domínio. Então, o gráfico só vai existir para pontos do plano que pertencem ao domínio da função. Então, eu só sei, o que eu sei é que existe gráfico para todo ponto que está no domínio. Então, qual seria o domínio dessa função? Ah, tá aqui, ó. Mas vamos lá. Como que calculo isso daqui? Como que eu desenho isso daqui, né? Então, vamos por partes aqui. Como que eu fiz? Primeira coisa foi pensar nessa inequação aqui, ó. Só que pensar numa inequação talvez fica um pouco difícil, complicado, não sei, estranho, fazer isso aqui direto para desenhar. Então, o que a gente faz? Então, primeira coisa, a gente pensa assim, ó. Vou fazer x mais y mais 1 igual a zero.
Como eu estou no plano XY, porque eu estou falando de domínio da função, são todos os pares ordenados, eu posso isolar o y. Ó. Y é igual a menos x menos 1. Então, isso aqui eu sei que é uma reta, né? É uma reta no plano XY, coeficiente angular negativo, vai cortar quando x é 0, o y vale menos 1, então vai passar por esse ponto. Quando x é menos 1, isso vai dar 0, vai passar por esse ponto. Então, eu tenho aqui a minha reta, que está aqui no desenho em laranja, passando pelos dois pontos. Aí você pode se perguntar assim, mas professora, mas é maior ou igual a 0? Não é igual a 0, como assim? Então, eu faço a reta como um divisor de águas. E daí, defino onde eu vou rachurar. Porque a reta está dividindo o que pertence ao domínio do que não pertence. E o nosso domínio diz que tem que ser maior ou igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto que está acima da reta ou abaixo da reta. E vou fazer a conta para ver qual deles valida a minha inequação. Então, suponha que eu pegue o ponto, vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar para teste o ponto 1 e 1, que fica bem simples, e eu tô vendo que o ponto 1 e 1 tá mais ou menos aqui, né? Ó, eu consigo enxergar ele no gráfico, eu sei que ele tá desse lado, e daí, ou até pegar um outro ponto aqui que nem tá na posição 1 e 1, porque senão ele vai ficar em cima dessa reta pontilhada e ela ainda não existe pra gente, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 2 e 1. Vamos pegar 2 e 1, tá? Vamos mudar o ponto aqui, 2 e 1. O que acontece quando eu pego o ponto 2 e 1? Então, vou pegar a minha inequação, ó. Eu tenho x mais y mais 1 é maior ou igual a 0. Quando x é 2, o y vale 1, mais 1, que é da inequação, maior ou igual a 0. Será que isso é verdade? Vamos ver. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Opa, 4 é maior ou igual a 0. Isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, significa que o ponto está acima da reta, né? Porque o ponto de coordenadas 2 e 1 estaria mais ou menos aqui, né? Ó. 2 e 1. Então, o pontinho estaria aqui, esse ponto que eu peguei como exemplo. Então, eu fiz um teste. Então, validou? Validou. Se você pegar um ponto que está abaixo aqui, ó, nessa parte branca, você vai perceber que não valida. Então, suponha que você pegue um ponto, por exemplo, se você pegar aqui, ó, só para você ver mesmo que quando você testa um lado e valida, não precisa nem testar o outro, tá? Então, substituindo, você teria menos 1 mais 1, estou substituindo na equação. É maior ou igual a 0? Então, vou verificar. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, mais 1, isso aqui vai dar menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Opa, isso aqui é falso. Se é falso, lógico, concordou com o que eu já havia testado, né? Então, bem legal, sabemos que devemos rachurar acima, mas é muito importante a gente perceber que o domínio da função não é só um trapézio aí, né? Então, a gente percebe o quê? Que são todos os valores que estão acima dessa reta, né, que já está traçada aqui em laranja, e que essa reta continua aqui, ó. Ela continua aqui, ela continua lá para cima, o plano aqui vai para o infinito, ó, né? Ó, a gente sabe disso, que vai para o infinito. Então, aqui ela vai continuar crescendo, vai continuar rachurado, aqui em cima também, aqui embaixo também. E lembrando que a condição do domínio, ou seja, o domínio não são só os pares ordenados, né, que satisfazem a inequação. Também eles não podem ter x, também tem que satisfazer a condição x diferente de 1. E x diferente de 1, como que eu posso representar isso geometricamente? Eu faço aquela história, eu tiro a questão do sinal de inequação ou diferente, penso sempre no igual. X igual a 1 seria essa reta aqui, ó, né? Essa reta aqui, sem ser pontilhada, né? Vai lá para baixo, vai lá para cima, ó, tá? Mas o que acontece? Isso aqui seria, então, x igual a 1, tá?
mas o domínio da função de x diferente de 1. Por isso que a gente tem que colocar aqui um pontilhado, não pode ser uma reta propriamente dita, né? Com todos os pontinhos, tem que ser só um pontilhadinho. Então, ficou essa ideia de domínio. O gráfico existe onde? O gráfico está no R3, porém, só para os pontos que estão nesse pedacinho de plano coordenado, tá ok? Vamos lá para a próxima situação. Curvas de nível. O que seria uma curva de nível? Então, uma curva de nível, ao qual nós chamamos de f de xy igual a k, é o conjunto de todos os pontos do domínio de f nos quais a função é k, ou seja, nos quais a função é constante. Então, na prática, as curvas de nível vão mostrar todos os pontos onde o gráfico de f tem a altura k. A gente consegue ter essa visualização, em outras palavras. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Imagine que a gente tem aqui uma chapa circular e essa chapa vai ser aquecida, né? E a função f de xy, ela é uma função temperatura. Vamos pensar numa função temperatura. Então, para cada ponto da chapa, para cada pontinho da chapa, eu vou ter uma imagem. Ou seja, para cada ponto do domínio, eu vou ter uma imagem, ou seja, o pontinho que está lá no espaço. Então, vamos pensar assim. Como que eu poderia determinar quais são os pontos da chapa cuja temperatura é igual sei lá, vamos supor aqui, vamos pegar aqui um valor que a gente consegue visualizar aqui, ó. Acho que é 40 aqui, se eu não me engano, 45, se eu não me engano, né? Que a gente consegue visualizar, ó, 45, né? Então, suponha que eu queira saber quais são os pontos da chapa que levam a uma temperatura igual a 45. Então, é como se eu cortasse a função temperatura nesta altura. Então, f de xy igual a 45. E isso eu posso ir fatiando, né, em várias temperaturas diferentes. Essas curvas de nível, elas são visualizadas por meio de z igual a k. É como se a gente fatiasse a superfície no espaço, né? Lógico, a superfície no espaço. Se a gente fatiasse essa superfície e essas linhas caíssem ali no plano, ou melhor, fossem projetadas sobre o plano XY. Então, aqui nós temos as curvas de nível desta função. Então, uma coisa que é interessante observarmos aqui é que a superfície ela será mais inclinada, né? Onde as curvas de nível, onde elas estão mais próximas uma da outra. Então, veja aqui, ó, a aproximação aqui é maior, né? Nesse pedacinho, há uma inclinação maior nessa parte. No entanto, aqui, ó, veja que a inclinação ela é menor. Então, ela será um pouco mais achatada quando as curvas de nível estão mais distantes. Então, observe aqui, ó, as curvas de nível mais distante que aqui, né, ó, uma da outra. Então, a gente observa isso, que a superfície ela será mais inclinada, onde as curvas de nível estiverem mais próximas uma das outras, né? E ela será um pouco mais achatada, onde as curvas de nível estão distantes uma das outras, tá? Então, é importante a gente observar isso. Então, com as curvas de nível, é possível identificar qual é o jeitão do gráfico da função, tá? Então, fazer as curvas de nível é uma boa estratégia para você poder ter uma imagem do gráfico da sua função. Então, vamos definir a curva de nível como uma função. Vou pegar uma função aqui bem simples para a gente analisar, tá? Então, imagine que você tem uma f de xy igual, vamos pegar aqui um clássico, né? Que é x² mais y². Então, como que será que é o gráfico desta função, tá?
Então, eu tenho aqui, para fazer as curvas de nível, lembra que eu tenho f de x e y igual a k? Então, eu vou pegar valores para k. Vou pegar k igual a 1. Pegando k igual a 1, tomando k igual a 1, eu vou ter x² mais y² igual a 1. Isso aqui é uma circunferência de raio 1. Então, eu tenho uma circunferência de raio 1. Com R igual a 1, tá? Eu vou pegar K igual a... Eu vou pegar sempre números aqui múltiplos para ficar melhor para o raio, tá? Mas poderia pegar 2, 3, 4 e assim por diante. Só não poderia pegar valores negativos, concorda? Porque não tem como um número ao quadrado mais um número ao quadrado ser igual a um número negativo. Então, tem que cuidar desse detalhe também. Então, se eu pegar K igual a 4, ó, eu vou ter x² mais y² igual a 4, ou seja, uma circunferência, só que agora com raio igual a 2, porque eu tenho r ao quadrado aqui, ó. Se eu pegar k igual a 9, eu vou ter x² mais y² igual a 9, que é 3 ao quadrado. Então, é uma circunferência com raio igual a 3. Então, eu teria que, posso continuar, conforme eu aumento o valor de k, vai aumentando o raio das circunferências, né? Então, eu teria esta situação aqui no plano, né? Então, eu tenho aqui raio igual a 1, raio igual a 2, e aí raio igual a... Nossa, ficou horrível, né? Desculpe, pessoal, meu desenho ficou horrível. 1, 2, 3, né? E tá centrado aqui, tá? Então, é muito importante vocês conhecerem aí os clássicos, as funções, tá ok? Bom, então, essas são as curvas de nível para esta função. Então, dá para a gente imaginar que esta função, ela tem uma situação do tipo... circular, né? Do tipo paraboloide, né? Porque quando eu corto essa função com planos horizontais, ou seja, f de xy igual a k, eu tenho sempre circunferências, tá? Então, o gráfico da função tem um comportamento do tipo paraboloide, tá? E é muito importante também observar que como o x² e o y² são positivos, né? Lógico, a gente vai ter essas circunferências aqui, o gráfico ele acaba tendo uma carinha mais ou menos assim, ó, para cima, com concavidade voltada para cima. E num outro momento eu vou fazer vários gráficos para vocês, posso separar várias funções e fazer os gráficos utilizando curvas de nível e mais outras estratégias aí, mostrando como que fica o gráfico no R3, utilizando de estratégias diferenciadas, né? Então, a gente tem aqui um paraboloide côncavo para cima, tá? E aqui as curvas de nível. Então, as curvas de nível estariam aqui no plano x, y. Tá? Então, essas curvas poderiam ser colocadas aqui embaixo, tá ok? E aqui, para a gente fechar o nosso último exercício, envolvendo aí as curvas de nível, tá? Então, eu tenho aqui um mapa de contorno, conhecido como mapa de contorno de uma função, ele é mostrado nessa figura, tá? E eu poderia ali usar esse mapa de contorno para estimar valores para f de 1 e 3 e para f de 4 e 5, mesmo sem ter a fórmula, diferente do que nós tínhamos anteriormente. Aqui eu só tenho o mapa e os valores das curvas ao qual a função foi cortada, tá? Então, observe, eu quero aqui f de 1 e 3. Então, olhando lá f de 1, então x igual a 1, o y igual a 3, tá aqui, ó. Então, o que que acontece? A f de 1 e 3, ela tá entre a curva, ao qual o valor k é 70, ela foi cortada em 70, e entre a curva
da constante igual a 80. Então, ela é um valor que está mais próximo do 70. Ah, mais próximo do 70, sei lá, poderia dizer assim, 73 aproximadamente. Então, isso aqui é aproximadamente 73, tá? Então, eu poderia dizer que o valor da f de 13 está ali entre 73 e 74, mais ou menos, tá bom? Então, eu consigo fazer essa aproximação. E a mesma coisa para f de 5. A f de 5, eu posso verificar aqui, ó, por exemplo, 4, f de 4, f de 4 e 5, tá aqui. O 5 tá aqui, então, quando eu encontro o valor 4 e 5, vai me dar esse ponto aqui, ó. Esse ponto está entre as curvas, ó, entre essa curva e essa curva. Então, tá entre o 50 e o 60, né, ó. Então, aqui eu sei que é 60, aqui eu sei que é 50. Ah, mas tá mais ou menos no meio, né? Então, sei lá, poderia dizer ali 50 e, sei lá, 55, 56, mais ou menos. Então, poderia dizer aproximadamente 56. E assim, com as curvas de nível ou um mapa de contorno, eu poderia, então, estimar os valores da função. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo e vamos tratar de outros pontos, retomadas de outros conteúdos, tá ok? Fico à disposição lá no Fale com a gente. Um grande abraço e bons estudos!